Um ataque com um drone do Hezbollah contra Israel matou 4 soldados e deixou... Pessoal, tanques israelenses teriam invadido uma base das forças de... O míssil atingiu um prédio no centro da cidade de Gaza. Meu nome é Gerson Alfredo e este é o canal Narrativas Bíblicas. No vídeo de hoje, iremos analisar a complexa história de guerra entre Israel e Palestina. Deixe o seu like e se inscreva. É só clicar aí no like, porque deixar seu comentário, isso iria ajudar muito. É um mundo onde conflitos muitas vezes parecem intermináveis. É crucial compreender as raízes profundas que o alimentam. Vamos explorar a história de faixa de Gaza, a origem dos povos de Israel e Palestina, as guerras que marcam a sua trajetória. Este é um estudo baseado em análises científicas, históricas e bíblicas, onde a Bíblia guiará na compreensão das narrativas que moldam essa região. Então, vamos voltar no tempo e descobrir como chegamos ao cenário atual. A guerra em Israel. A guerra em Israel, especialmente a atual, não é apenas um desdobramento de uma série de eventos recentes, mas sim um resultado de décadas, se não séculos, de tensões e conflitos. E a região é marcada por uma história rica, mas também por uma série de guerras que têm raízes na antiguidade. De acordo com as escrituras, Israel e os filisteus, um dos grupos que habitam a região de Palestina, se envolveram em inúmeras batalhas ao longo da história. Em 1 Samuel 17, encontramos a famosa batalha entre Davi e Golias, que não é apenas a luta de Israel com os filisteus, mas também estabelece um padrão para mais interações entre essas comunidades. Estas passagens ideia que essas lutas não são meramente territoriais, mas profundamente enraizadas em questões de identidade e crença. A vitória de Davi é um símbolo de fé e resistência, algo que reverbera na cultura israelita até hoje. Ao longo da história, os israelitas enfrentaram diversos inimigos. Em Juízes 3:31, vemos a menção de Otniel, que libertou Israel dos seus opressores. Além dos filisteus, outros povos como Moabitas, os Amonitas, também se tornaram adversários. Em Juízes 11, vemos a história de Jefé, que liderou Israel contra os Amonitas, destacando a continuidade da luta de Israel por sobrevivência e autonomia. As batalhas contra esses povos não eram apenas questões de controle territorial, mas também de reflexo de luta espiritual e moral de Israel. As tensões entre Israel e os povos vizinhos aumentaram ao longo dos anos, levando a conflitos mais significativos. A luta pela terra que considera sagrada para as promessas feitas, eles moldaram suas identidades, suas reações. No entanto, a narrativa bíblica também nos alerta sobre as consequências dessa guerra. Em Gênesis 16, 11 a 12, Deus fala sobre Ismael, o filho de Abraão, e Agar, que prediz que ele seria uma mão contra todos, apontando para a natureza contenciosa de relações entre os povos da região. Sugere que as rivalidades e conflitos têm raízes mais profundas do que apenas a disputa por território. À medida que avançamos na história, percebemos que a necessidade de Israel se proteger e garantir sua existência levou a uma série de alianças e conflitos. O contexto bíblico oferece uma visão sobre como as promessas de Deus a Israel em Deuteronômio 28, versículos 1 a 14, são paralelas às lutas que eles enfrentam. O Senhor promete bênçãos se obedecerem aos seus mandamentos, mas também avisa sobre as consequências da desobediência. Isso não é algo que vimos hoje, é algo que nos ensina nas igrejas, nas congregações, assim como a Bíblia nos ensina. Essa exortação não é só para o povo israelita. Portanto, pode ser vista como um resultado não apenas de questões políticas, mas também um relacionamento complexo com Deus e a fé que os israelitas mantêm. Porque
porque sempre os povos israelitas foram um povo bem diferente, não porque simplesmente queriam, mas porque tinham que o fazer. A história da faixa de Gaza. A faixa de Gaza, uma estreita faixa de terra ao longo da costa do Mediterrâneo, tem uma história rica e turbulenta. Originalmente habitada por filisteus, a região foi conquistada por diversas potências ao longo dos séculos, incluindo os israelitas. A Bíblia menciona Gaza como uma das cidades filisteias e juízes como Sansão, Juízes 16, tiveram interações significativas com a cidade. A história de Sansão e Dalila destaca. Deixa o seu like, se inscreva, é só clicar aí no like, deixar seu comentário, isso iria ajudar muito. As tensões e tensões entre os israelitas e os filisteus, refletindo as lutas de poder e controle que permeiam a região. Essa narrativa não é apenas uma história de força, mas também de vulnerabilidade, mostrando como o desejo de poder pode levar à destruição. A faixa de Gaza foi um ponto de conflito e resistência, com seus habitantes constantemente lutando contra a opressão. Em Jeremias 47, versículos 1 a 7, encontramos uma profecia contra os filisteus que previu a destruição e a calamidade que viria sobre eles. Isso destaca a relação tensa entre os israelitas e os filisteus, onde o domínio era incessante. Ao longo da história, Gaza foi invadida e ocupada, mas sempre se mostrou resiliente. Além disso, o profeta Amós, capítulo 1, versículos 6 a 8, menciona Gaza em seu livro, condenando suas práticas e alertando sobre o julgamento divino que viria sobre as cidades que oprimiram Israel. Esses relatos não mostram que a faixa de Gaza não é apenas um espaço geográfico, mas um símbolo de uma luta mais profunda entre os povos por reconhecimento e sobrevivência. Gaza se torna um microcosmo dos conflitos na região, refletindo a complexidade e a dor que essa luta trouxe para todos os envolvidos. A cidade também simboliza a resistência e a determinação dos palestinianos. Com o tempo, a faixa de Gaza tornou-se um símbolo de luta pela autodeterminação e pelos direitos humanos, especialmente em tempos modernos. A luta do povo palestiniano, como a resistência de Davi, é um lembrete poderoso do que a guerra e a opressão frequentemente criam narrativas de história, de heroísmo e resistência que transcendem gerações. Olha, como eu disse, eu não estou a me posicionar sobre um lado, eu estou a analisar do lado bíblico e do lado espiritual. Então, a origem dos povos de Israel e Palestina. A origem dos povos de Israel e Palestina é uma questão complexa que remonta à história da Bíblia, de acordo com a Bíblia, paralela e da casa do teu pai para a terra que te mostrarei. Essa promessa estabelece não apenas uma conexão física com as terras, mas também com uma ligação espiritual que ainda ressoa na identidade dos israelitas. Por outro lado, os palestinianos são frequentemente associados aos cananeus, um povo que habitava a região antes da chegada dos israelitas. Em Gênesis 10, capítulo 10, versículo 15 a 19, a Bíblia menciona as nações cananeias, que os habitavam originalmente, originais da terra. Com o tempo, essa região passou a ser caldeirão de culturas e identidades, onde diversas influências se entrelaçaram, levando a uma rica tapaceira de povos e tradições. Esta interação cultural moldou a identidade palestiniana e é vital para entender a luta por reconhecimento e autonomia.
As interações entre esses grupos são marcadas por um ciclo de guerras e alianças. O relato bíblico em Juízes 3, capítulo 3, versículo 6, 5 a 6, nos mostra que os israelitas se misturaram com os cananeus, criando uma sociedade complexa que foi continuamente desafiada por invasores e pela luta pela terra. Essa dinâmica histórica de ocupação e resiliência é um dos fundamentos do que hoje conhecemos como conflitos israelense e palestiniano. Além disso, os conflitos identificados por questões de identidade religiosa, a reivindicação de Jerusalém como a cidade santa, tanto que os judeus quanto para os muçulmanos, complicou ainda mais as tensões em Salmos 137, versículo 5 a 6. A dor do exílio e o apego à terra não são claramente expressos. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se ressequem a minha mão direita. Então, esta citação ilustra o profundo vínculo que os israelitas têm com a cidade, em elo que entrelaça com a história e a fé. As guerras antigas e os conflitos contemporâneos, as guerras que marcam a história da região, não são apenas eventos isolados, mas parte de um padrão que remonta à antiguidade. O ciclo de conflitos entre israelitas e filisteus mencionado anteriormente é apenas um exemplo das inúmeras batalhas que moldaram a narrativa da região. Em 2 de Coríntios 20, vemos os israelitas lutando contra os moabitas e amonitas, destacando como as alianças e inimizades variam ao longo da história. Essa dinâmica de alianças e conflitos continua a ressoar no presente, refletindo a complexidade da luta por controle e identidade. Ao longo dos séculos, as disputas territoriais não foram apenas entre os israelitas e os povos vizinhos, mas também entre diferentes facções dentro de Israel e Palestina. A divisão do reino de Israel em duas partes, Israel e Judá, conforme narrado em 1 de Reis 12, é um exemplo claro de como os conflitos internos podem enfraquecer um povo e criar um terreno fértil para a exploração externa. Esses desentendimentos internos muitas vezes dificultam a busca por uma paz duradoura, pois cada grupo pode priorizar suas próprias questões sobre a unidade nacional. Durante a era do domínio romano, a Palestina tornou-se um ponto focal de resistência. Em Lucas 21, capítulo 21, versículo 20 a 24, Jesus profetiza a destruição de Jerusalém, um evento que se concretizou no ano 70 depois de Cristo com a queda da cidade e a destruição do templo. Esse evento não apenas marcou um ponto de virada da história de Israel, mas também teve implicações duradouras para o povo judeu, levando ao exílio à diáspora. A perda do templo é um tema recorrente na liturgia judaica e serve como um lembrete da fragilidade da segurança e identidade do povo. As tensões não diminuíram ao passar do tempo. Com a ascensão do sionismo no final do século XIX, os desejos de muitos judeus de retornar à sua terra tomaram forma. Isso coincidiu com o crescimento do nacionalismo árabe na região. Em 1917, a Declaração Balfour expressou apoio britânico para a criação de um lar nacional judaico na Palestina, algo que foi recebido com resistência por parte da população árabe local. Essa resistência se manifestou em revoltas, como a Revolta Árabe de 1936, que busca a autonomia e o fim da imigração judaica. Os conflitos que seguiram a Segunda Guerra Mundial e a criação do Estado de Israel em 1940, uma escalada dramática nas hostilidades.
O reconhecimento do Estado de Israel, conforme descrito em Isaías 66:8, quem ouviu algo semelhante? Quem viu coisas tais? Pode uma terra nascer num só dia? Pode uma nação nascer de uma só vez? Foi uma bênção e uma maldição para os israelitas. Foi o cumprimento de uma promessa divina para os palestinianos. Foi o início de um descontentamento em massa que eles chamam de Nakab ou catástrofe. A guerra de 1948 resultou em um êxodo de aproximadamente 700 mil palestinianos, marcando o início de um longo e doloroso caminho de diáspora e a perda de território. Desde então, a luta por direitos e reconhecimentos tem sido central na narrativa palestiniana, enquanto os israelitas continuam a defender seu direito à autodeterminação. Essa interseção das histórias, dores e aspirações cria um mosaico complexo de conflitos onde cada lado se vê como protagonista de sua própria narrativa histórica. Como eu disse, essa é a narrativa histórica, então não se esqueça de se inscrever, clique no like aí, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe. Estou a ter muitos problemas, o canal está a ter muitas baixas porque as pessoas não têm se inscrito, pelo menos 0,2% é que são inscritas, e as pessoas, eu peço a vossa ajuda. Em Ezequiel 37:22, Deus prometeu unir as duas casas, o que muitas vezes é interpretado como um desejo divino de reconciliação que permanece ainda não realizado. As guerras modernas e o impacto na população. As guerras modernas que envolvem Israel e Palestina têm um impacto devastador na população civil. O conflito de 67, conhecido como a Guerra dos 6 Dias, resultou na ocupação de Cisjordânia, Jerusalém Oriental e a faixa de Gaza por parte de Israel. Esta ocupação trouxe desafios significativos para os palestinianos, que enfrentaram restrições e mobilidade à economia e ao acesso a recursos essenciais. Em Salmos 137:1 é retratada com a profundidade, a tristeza e a perda de muitos palestinianos sentem ao serem deslocados por suas terras. A Guerra de 1973, também conhecida como a Guerra de Yom Kippur. Deixe o seu like, se inscreva, é só clicar aí no like. O retrato bíblico em Lamentações, capítulo 3, versículos 34 a 36, que fala sobre a opressão dos pobres e da injustiça, é um eco do que muitos palestinianos enfrentam em seu dia a dia. Essa luta pela dignidade e pelos direitos humanos. Ao mesmo tempo, a sociedade civil tem desempenhado um papel crucial na promoção do entendimento e de convivência pacífica. As organizações de base, tanto israelenses quanto palestinianas, têm se esforçado para criar um diálogo e iniciativas que possam humanizar, embora muitas vezes negligenciada, é vital para construir uma confiança e estabelecer laços entre as comunidades. Por outro lado, a radicalização de alguns grupos que alimentam o ciclo de violência desafia os esforços de paz. A interpretação de ideologias pode distorcer as mensagens de amor e compaixão que é central em muitas tradições religiosas. Em Mateus 5:9, Jesus nos ensina: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, ressaltando que o verdadeiro legado de qualquer religião deve ser a promoção da paz. Além disso, a comunidade internacional desempenha um papel significativo neste cenário de resolução da ONU de 242 pede a retirada das forças israelenses do território ocupado e o reconhecimento da soberania de todos os estados na região.
é um exemplo de como a diplomacia internacional pode ter influência a implementação dessas resoluções sem enfrentar resistência, revelando a complexidade das relações internacionais e a luta por influência na região. Capítulo 4. O futuro esperançoso e a responsabilidade coletiva. Enquanto analisamos a história e a complexidade do conflito, israelense e palestiniano, é crucial focar em um futuro que promova a paz e a justiça e a dignidade para todos. A mensagem de esperança é fundamental, pois tanto israelenses quanto palestinianos anseiam por um lar seguro e próspero. A visão de uma coexistência pacífica não é apenas uma ideia, mas uma possibilidade real, se ambos lados estiverem dispostos a dialogar e encontrar o caminho comum. A Bíblia frequentemente fala sobre a restauração e a renomeação. Jeremias 29:11, Deus promete que os planos que tem para nós são de paz e não de mal. Ao longo da nossa análise ficou claro que o conflito israelense-palestiniano é uma passaria complexa, com de história, identidade, dor e esperança para a paz, e é imperativo que ambos os lados reconheçam a legalidade da dor do outro, abracem sua história e trabalhem juntos para um futuro melhor. A Bíblia oferece muitos ensinamentos sobre a importância da paz e a reconciliação, lembrando-nos de que, como filhos de Deus, somos chamados a buscar a paz e a justiça. O caminho à frente não é fácil, mas com coragem, compaixão, determinação é possível visualizar um futuro onde israelenses e palestinianos possam viver lado a lado. Essa é uma visão que devemos abraçar, pela qual devemos lutar, pois a paz não é apenas uma inspiração, mas uma necessidade urgente para todos que chamam esta terra de lar.